Boa tarde a todos. Estamos hoje tudo bem, Jânia? Na nossa sexta aula do nosso curso de noções elementares relativas ao processo previdenciário. E a partir, então, dessa nossa aula de hoje, nós vamos enfocar aspectos relativos aos recursos em matéria previdenciária, né? Então, a presente aula de hoje, ela vai se concentrar em relação a aspectos da teoria geral dos recursos, né? Que são essenciais, evidentemente, para o dia a dia de quem trabalha com a confecção de minutas, né, de decisões em processos previdenciários. Bom, o primeiro aspecto que nós devemos recordar é o seguinte: se estamos falando de recursos em matéria previdenciária, né, quais são os atos que são sujeitos a recursos, né? Ora, em princípio, nós temos decisões judiciais que são divididas em três tipos, né? Nós temos as sentenças, nós temos as demais decisões judiciais, que nós temos em primeiro grau, que são os despachos, né? E nós temos as decisões interlocutórias, né? Aliás, com relação aos despachos, né, na verdade, são atos que têm por objetivo a movimentação do processo, mas que, em princípio, não causam prejuízo, e, por consequência, esses atos eles são irrecorríveis, né? Se os atos eventualmente configurarem algum prejuízo para a parte, em verdade não são meros despachos e são decisões interlocutórias, e por consequência caberia, né, a interposição de recursos. Mas também no âmbito dos tribunais nós temos decisões monocráticas, né, e também temos acórdãos que, portanto, serão passíveis de recurso. Bom, então, quando nós pensamos, né, nos meios de impugnação das decisões judiciais, nós podemos dizer que esses meios de impugnação se dividem em três espécies, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Ou seja, em relação às decisões judiciais, nós podemos ter recursos, né, ações autônomas de impugnação e o manejo de sucedâneos recursais, né? Os recursos são, por excelência, né, os meios de impugnação às decisões judiciais, né? Vejam que quando nós pensamos numa relação processual, né, que está em curso, nós temos, eventualmente, por conta dessa decisão judicial, a necessidade da parte que se sente prejudicada de manifestar a sua inconformidade, né? E o que seria um recurso? Bom, os processualistas, né, e eu tenho diversos conceitos, e eu traí aqui para vocês aquele que é o conceito mais clássico, né, do saudoso professor Barbosa Moreira, né? O recurso, então, seria o quê? É o remédio voluntário e idôneo a ensejar dentro do mesmo processo, isso é importante, né, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial que está sendo impugnada, né? Então, vejam, o fundamental aqui, quando nós pensamos no conceito de recurso, é que a inconformidade da parte, ela vai ser veiculada através de um instrumento, né, que vai ensejar o seu exame dentro da mesma relação processual. Tá? Diferentemente, e podem ser usados, então, como meios de impugnação das decisões judiciais, né, nós vamos encontrar as ações autônomas de impugnação, né, que justamente nós temos, por parte da parte que se inconforma com a decisão, a necessidade de se valer de um processo novo, né, um processo novo através do qual ela vai buscar atacar ou interferir naquela decisão judicial, né? Então vejam que aqui o elemento principal aqui é que você está discutindo aquela decisão contra a qual você não se conforma dentro de um processo distinto do processo original, né? Então, exemplos, né, de ações autônomas de impugnação. A gente pode falar, por exemplo, da ação rescisória, né? Ou seja, na ação rescisória, nós estamos querendo desconstituir, inclusive, uma decisão que está cobertada, em princípio, pela coisa julgada, né? Ou mesmo a questão do mandado de segurança, né? O mandado de segurança, muitas vezes, as partes acabam se valendo do mandado de segurança, né? Porque não há uma previsão dentro do sistema recursal para a discussão daquela decisão que causa um dano, né, para a parte, um dano
imediato, né? E o mandado de segurança ele é muito utilizado toda vez que nós temos, por exemplo, uma restrição no uso do agravo, né, do agravo de instrumento, se aumenta o uso do mandado de segurança. Quanto mais amplo for o uso do recurso de agravo, né, nós vamos encontrar, na prática, um menor manejo do mandado de segurança. A gente pode falar também no processo penal, né, do habeas corpus, né, ou ainda dos embargos de terceiro. Então, seriam exemplos aqui de ações autônomas de impugnação. Tá? E temos ainda os sucedâneos recursais, né? Os sucedâneos recursais, eles são outros instrumentos que podem ser utilizados para impugnar decisões judiciais, mas que não configuram nem recursos e nem ações autônomas, né? Então, vejo que aqui a gente tem uma terceira categoria que, em princípio, ela é justificada, né, por não estar a espécie incluída em nenhuma das duas anteriores, né? Figuras típicas, né, que são consideradas como sucedâneos recursais, nós temos, por exemplo, o pedido de reconsideração. Né? O pedido de reconsideração, vejam que é um expediente utilizado pela prática forense, mas que não tem nenhuma base legal. Né? E, frequentemente, quando eu estava na vara previdenciária de Porto Alegre, com grande frequência, né, os pedidos de reconsideração, eu indeferia dizendo que não havia previsão legal do pedido de reconsideração, razão pela qual eu não conhecia da manifestação, né, da inconformidade da parte veiculada através do pedido de reconsideração. Mas algumas vezes os colegas acabam reconhecendo, né, a viabilidade do seu uso e até mesmo acolhendo, né? Uma outra modalidade de sucedâneo recursal, bastante conhecida, é a suspensão de segurança. Então, vejam, naquelas situações que nós temos a concessão de liminares contra a fazenda pública, lato sensu, né, a lei do mandado de segurança, ela prevê, por exemplo, a possibilidade do presidente do tribunal ao qual está subordinado o juiz de primeiro grau, né, de ter a possibilidade de suspender, né, liminarmente essa decisão, né, quando ela implica em um ônus para a fazenda pública. Um outro expediente que é utilizado como sucedâneo recursal com alguma frequência, né, é a chamada correição parcial. Tá? A correição parcial, em verdade, ela é utilizada, né, muitas vezes quando o magistrado acaba tendo não um erro em judicando, mas um erro em procedendo, né? Em verdade, a correição parcial também assim como o pedido de reconsideração, ela não tem base legal, né, para o seu emprego, mas às vezes existe a previsão, então, em regimentos internos de tribunais, e há vamos dizer assim, não há uma uniformidade, né, na sua aceitação, nem mesmo na sua regulamentação nesses regimentos internos. E ainda tem uma outra divergência doutrinária, claro, aqui a ideia não é a gente ficar falando só de conceitos doutrinários, mas, por exemplo, a reclamação, né? A reclamação, para alguns processualistas, seria uma ação, né? E para outros seriam, então, um sucedâneo recursal, né? Eu estaria tendendo a considerar que a reclamação seria uma ação, né, e não propriamente um sucedâneo recursal. Bom, né, mas então esses são os meios de impugnação das decisões judiciais. Agora percebam que nós vamos concentrar o nosso foco, né, nos recursos. Evidentemente, como a gente tem pouco tempo para falar, a gente vai concentrar a nossa análise nos recursos. Em relação aos recursos, vejam que para que um recurso possa ter o seu mérito julgado, né, será necessário que ele tenha a sua admissibilidade realizada por parte do órgão responsável pelo julgamento daquele recurso, né? Então, por isso que costuma se dividir, né, a análise de um recurso, primeiro, levando em conta o seu atendimento aos pressupostos recursais e depois uma análise do seu mérito. Então, por isso que se utiliza, né, no jargão do direito, né, as expressões conheço do recurso e não conheço do recurso, né? Quando eu estou dizendo que eu não conheço do recurso, eu estou dizendo que esse recurso ele não atende os pressupostos recursais. Né? Já se eu conheço do recurso, então eu tenho a possibilidade ou de negar provimento ao recurso, né, ou de dar provimento ao recurso. E o provimento ao recurso poderá ser em todo ou em parte. Também, como vocês sabem, né, a doutrina ela não é uniforme em relação ao reconhecimento desses pressupostos recursais, né? Então, aqui eu estou apresentando para vocês uma classificação
que é uma classificação que me parece a mais adequada pelo aspecto prático, né? É uma classificação que divide os pressupostos recursais em pressupostos intrínsecos e pressupostos extrínsecos. Quando eu falo em pressupostos intrínsecos, eu estou dizendo que existe o direito de recorrer, né? Então, os pressupostos intrínsecos estão relacionados com a existência do direito de recorrer. E os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma como esse direito de recorrer é manifestado. Originalmente, né, nós tínhamos uma disciplina, até o CPC de 2015, que permitia às instâncias inferiores uma análise dos pressupostos recursais, né? Como forma, vamos dizer assim, de combater a jurisprudência defensiva, né, com a busca pela primazia da análise do mérito dos recursos, né, o que se buscou foi simplesmente suprimir, né, a possibilidade das instâncias inferiores realizarem esse juízo de admissibilidade. E a mudança, ela era tão radical que, por exemplo, até mesmo para os recursos dirigidos para as instâncias extraordinárias, né, imaginem, o Supremo Tribunal Federal e o STJ, né, se não houvesse o filtro realizado, né, pelas instâncias ordinárias, imaginem que seria absolutamente inviável para o STJ e o Supremo Tribunal Federal, considerando a cultura brasileira, né, de usar e se valer de todos os recursos possíveis e imagináveis, né? Então, foi interessante que ainda na vacatio legis houve uma mobilização dos ministros dos tribunais superiores para que houvesse uma alteração do CPC, né? Então, na vacatio legis do CPC, se aprovou uma lei para restabelecer, né, o juízo de admissibilidade, né, da segunda instância em relação aos recursos especial e extraordinário, tá? Mas em relação, por exemplo, ao agravo de instrumento, à apelação, né, que são julgados pelos tribunais, não há mais, né, esse juízo de admissibilidade que era feito, então, pela primeira instância. Bom, então vamos falar agora de cada um desses pressupostos recursais, porque eles têm realmente uma grande importância na análise do recurso. Porque, evidentemente, se o recurso ele não atende a esses pressupostos recursais, não será possível que o tribunal examine o mérito desses recursos, né? E o primeiro pressuposto que a gente vai destacar é o do cabimento, né? Ou seja, o pressuposto do cabimento está relacionado, primeiro, com a possibilidade de insurgência contra o pronunciamento judicial, ou seja, se eu estou em face de um mero despacho, não vai ser cabível um recurso, porque nós estamos em face de uma inexistência de prejuízo, né? Então, por exemplo, né, uma questão na qual nós não temos, em princípio, né, a existência de um prejuízo para a parte. Quando nós temos por parte dos tribunais superiores, né, a afetação de uma determinada questão na sistemática da repercussão geral por parte do Supremo Tribunal Federal ou o STJ afeta um tema na sistemática dos seus recursos repetitivos, né, muitas vezes vai se determinar o sobrestamento de todos os processos que tratam daquela matéria. Justamente porque dentro de um sistema de precedentes vinculantes, né, você tem por objetivo que as partes sejam tratadas com isonomia e segurança jurídica, né? Então, não é razoável que uma mesma matéria nós tenhamos decisões completamente discrepantes, né? Então, na medida que aquela matéria se torna tão relevante pelo seu volume de processos, né, em todas as instâncias da justiça, existe um reconhecimento da necessidade de você uniformizar, né, o entendimento em relação àquela demanda e a função justamente dos tribunais superiores. O Supremo vai dizer como a Constituição deve ser interpretada e o STJ vai dizer como a lei federal deve ser interpretada. Então, por exemplo, contra esse despacho que determina o sobrestamento do processo, né, como ele é um mero despacho, em princípio você não terá a possibilidade de se insurgir. Eu digo em princípio porque, eventualmente, agora está expresso, né, no novo CPC, a possibilidade de realizar um pedido de distinção. Ou seja, se eventualmente a matéria que é tratada naquele processo ela é uma matéria que é parecida, mas não é igual, eventualmente a parte vai poder fazer um pedido de distinção, né? E nesse caso, caberá à instância na qual esse processo tramita examinar se efetivamente é o caso
do processo permanecer sobrestado ou se ele trata de uma questão que não é exatamente a mesma do processo prosseguir, né? Bom, mas então, quando a gente fala do cabimento, a ideia é, primeiro, verificar se aquela decisão ela é recorrível, né? Em segundo lugar, se está sendo manejado o recurso adequado, né? Então, dentro do cabimento, a gente pensa o seguinte, os recursos, né, já que o processo ele deve ser inspirado pelo princípio da razoável duração do processo, né, os recursos só podem ser manejados se eles estiverem previstos em lei. Então, a gente tem aqui o princípio da taxatividade. Né? O artigo 994 do CPC vai nos dizer quais são os recursos que, em princípio, são cabíveis. Né? E a gente tem aqui apelação, agravo do instrumento, agravo interno, embargos de declaração, recurso ordinário, especial e extraordinário, agravo em recurso especial e extraordinário e embargos de divergência. Vejam, é possível que nós tenhamos procedimentos regulados por leis específicas que tenham outros recursos. Né? Mas a ideia, em princípio, é que eu não poderia ter a previsão de um recurso que não fosse estabelecida por lei. Eu digo que, em princípio, não deveria, porque nós temos exceções, tá? Ao princípio da taxatividade. Quem já trabalhou nos juizados especiais federais sabe que os juizados especiais federais configuram um habitat realmente diferenciado, porque nos juizados especiais não apenas nós temos recursos que não têm prazo em lei, né? Nós temos lá o recurso inominado, que faz às vezes da apelação, né? Que não tem prazo em lei, assim como o recurso dirigido contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência, e ainda temos recursos que não são previstos em lei. Né? Por exemplo, da decisão que não admite o incidente de uniformização, não há previsão de um recurso na Lei 10.259, né? E, contudo, a resolução 347 de 2015, que trata da compatibilização dos regimentos das turmas recursais, assim como o regimento interno da TNU, prevêem, né, o recurso de agravo e o agravo interno, que são manejáveis contra as decisões que são proferidas de forma centralizada em relação à admissibilidade dos pedidos de uniformização. Tá? Mas então, em princípio, o princípio da taxatividade, né, diz que recursos são só aqueles previstos em lei. E ainda nós temos também o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade, né? Ou seja, em princípio, apenas seria cabível, né, um único recurso contra cada decisão. Tá? Mas nós vamos ver que nós temos exceções, em alguns casos cabe mais de um recurso. Por exemplo, né, contra toda a decisão, são cabíveis os embargos de declaração. Então, essa é a primeira exceção, porque, por exemplo, contra a sentença do juiz, né, que põe fim ao processo, né, na fase de conhecimento, né, em princípio, é cabível o recurso de apelação, mas também é cabível o recurso de embargo de declaração. Então, essa é a nossa primeira possibilidade. Né? Também nós vamos encontrar uma exceção contra o acórdão do tribunal. Porque, eventualmente, a decisão recorrida do tribunal, ela pode estar assentada em um fundamento constitucional e em um fundamento legal. Então, vejam, contra essa decisão, né, será fundamental que a parte maneje o recurso extraordinário e o recurso especial. Porque se ela não fizer isso, né, será inadmissível o recurso extraordinário, porque ainda que fosse admitido o recurso extraordinário, a decisão seria mantida pelo fato de ela ter um fundamento legal que não foi impugnado pela parte. Ou, ao contrário, né, se ela ingressar apenas com recurso especial, o especial seria inadmitido porque a decisão, ainda que provida o recurso especial, seria mantida pelo fato de estar assentada em um fundamento constitucional. Então, nós temos duas súmulas, né? Uma do STJ e outra do Supremo Tribunal Federal. Súmula 283, né, do STF, e súmula 126 do STJ. Ainda em relação
ao princípio do cabimento, nós temos que falar da questão da fungibilidade recursal, né? Ou seja, a fungibilidade recursal, ela parte da seguinte ideia. Algumas vezes, né, o sistema ele não é absolutamente claro com relação a qual o recurso que cabe. E muitas vezes há uma dúvida fundada, né, tanto na jurisprudência quanto na doutrina. Então, quando existe essa dúvida fundada, se a parte maneja o recurso que, em princípio, não é aquele, né, que o órgão julgador reconhece como sendo o adequado, mas há, né, outras turmas do tribunal, ou mesmo de outros tribunais que reconhecem que aquele é o recurso adequado, então, quando a parte age de boa-fé e é observado o prazo menor, a fungibilidade recursal recomenda que esse recurso seja conhecido, né? O CPC acabou simplificando muito o problema, porque hoje os prazos dos recursos é o mesmo, né? Fundamentalmente o prazo é de 15 dias para todos, salvo os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, né? Além disso, o próprio CPC nos traz, né, a previsão da fungibilidade recursal. Vejam aqui os artigos 1024, parágrafo 3º, que diz que o órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo dos 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 1021, parágrafo 1º, a conversão do especial em extraordinário ou do extraordinário em especial, né? Quando o Tribunal Superior entende, né, que, na verdade, a questão não é constitucional e sim da interpretação da lei federal, ou o contrário, quando se entende que a questão é de interpretação da Constituição e não de lei federal, né? Portanto, o próprio sistema processual, né, o próprio CPC, está prevendo a questão da fungibilidade, né? Então, em termos de cabimento, fundamentalmente seria isso, né? Vamos falar um pouquinho agora do próximo pressuposto recursal importante, que é a legitimidade, né? Bom, em relação à legitimidade, vejam que quem pode recorrer, em princípio, né, são as pessoas que foram atingidas pela decisão. Ou seja, a parte vencida, né, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, que sempre pode recorrer na condição de fiscal da ordem jurídica. Tá? Nós tivemos com o novo CPC, né, justamente pela implementação desse sistema de precedentes vinculantes, né, o estabelecimento, né, de diretrizes, no sentido de que quando nós temos uma matéria relevante que está sendo discutida, o próprio tribunal, por exemplo, ele pode selecionar recursos, né, nos quais a controvérsia estaria bem representada, determinar a suspensão dos demais e enviar para que o Tribunal Superior, né, afete, né, aquele processo como sendo um representativo daquela controvérsia. E óbvio, como a decisão que vai ser proferida nesse processo, ela vai, né, firmar um entendimento que vai ser aplicável a todos os processos, se quis viabilizar que essa discussão ela possa ser uma discussão que seja enriquecida, né, pela participação dos amigos da corte. Tá? Então, os amigos da corte, eles, a partir dessa ideia, né, uma vez que eles sejam admitidos, eles podem opor embargos de declaração. Tá? E no caso do IRDR, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, né, também foi prevista a possibilidade, né, de que os amigos da corte possam ingressar com o recurso extraordinário ou especial, né, conforme for o caso no julgamento de IRDR. Né? Mas nos demais processos, o amigo da corte pode ingressar apenas com os embargos de declaração. Tá? Bom, entretanto, né, tem havido um movimento no sentido de ampliar a possibilidade dos amigos da corte recorrerem, né, nos demais processos, né? Entretanto, como sendo um terceiro colaborador, né, que não sofre, né, a sucumbência, né, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que ele não tem a legitimidade para recorrer, a não ser naqueles casos que estão expressamente previstos no CPC. Nesse sentido aqui, eu trago decisão do STJ, né, no agravo, no
agravo interno, né, no agravo no recurso especial 2034156 da relatoria do ministro Kukina. Tá? Em relação ao interesse, né, basicamente seria isso. Então a gente também, dentro do nosso tempo, né, a gente passa para falar um pouquinho do próximo pressuposto recursal, que é o pressuposto do interesse recursal. Né? Qual é a ideia subjacente quando a gente fala em interesse recursal? Né? A ideia do interesse para recorrer significa que a parte ela deve ter a necessidade, né, de recorrer, ou seja, normalmente se raciocina com a ideia de sucumbência, né, e que aquele recurso, efetivamente, ele possa promover uma melhora da situação da parte. Né? Mas vejam, essas ideias são ideias gerais, não são ideias absolutas. Por quê? Por exemplo, em relação aos embargos de declaração, mesmo aquele que não tem sucumbência, ele tem, né, a possibilidade de se valer do recurso de embargos de declaração. Tá? Também, né, nós podemos pensar que mesmo a parte que foi vencedora na ação, ela pode ter interesse em recorrer. Se a gente pensar numa ação previdenciária, por exemplo, muitas vezes foi veiculado um pedido principal de concessão de uma aposentadoria especial. Né? Nessa ação de concessão de aposentadoria especial, né, o juiz valora os períodos que a parte alega que elaborou em condições especiais e reconhece que alguns deles efetivamente foram elaborados em condições especiais, em outros não. Como ela não totaliza todo o tempo em atividade especial, ela acaba não logrando a obtenção da aposentadoria especial. Mas em face da possibilidade de converter, né, os períodos que foram elaborados em condições especiais em tempo comum, acaba sendo concedido para ela uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, vejam, ela fez um pedido principal e, eventualmente, fez um pedido subsidiário. Né? Ela não levou o pedido principal, levou o pedido subsidiário. Tá? Ela tem, sim, interesse recursal. E ainda que ela não tenha feito, né, esse pedido subsidiário, porque nós sabemos que há o entendimento, né, que decorre justamente da fungibilidade dos pedidos em matéria previdenciária, né, no sentido de que se a administração concede à parte o benefício mais favorável que ela faz jus, mesmo que ela não tenha pedido, né, então se reconhece que a sentença que concede benefício diverso do postulado pela parte não seria uma sentença nem ultra, nem extra petita. Né? Então, apesar da sentença não ser nem ultra nem extra petita, como a parte, né, restou sucumbente, ao menos em parte, naquilo que ela buscou naquela ação, ela vai ter sim o interesse em manejar o seu recurso. Né? De outro lado, aqui um outro exemplo que eu coloco, né, a gente pode pensar nos casos em que, por exemplo, o réu, né, se move uma ação previdenciária, né, e o magistrado acaba entendendo que aquela ação deve ser extinta sem julgamento do mérito. Então, vejam, né, o réu acabou, do ponto de vista geral, triunfando naquela ação, porque o pedido veiculado pela parte autora foi julgado, né, improcedente, mas sem julgamento do mérito. Nós temos uma sentença terminativa, né? Não uma sentença definitiva que examinou o mérito. O réu pode ter interesse de recorrer, e frequentemente ele faz, justamente para dizer o seguinte: olha, na verdade, não é que não exista prova. A prova é contrária à pretensão da parte autora. Então, em que pese exista o entendimento, né, de que em matéria previdenciária, quando se postula um pedido que a parte não apresenta os elementos materiais, e você não pode reconhecer tempo de serviço sem o início de prova material, né? E se consolidou o entendimento de que, nesses casos, não havendo elementos, o feito deve ser extinto sem julgamento mérito, se há elementos mínimos e a prova é ruim, na verdade, o que o réu quer é que a sentença, né, seja uma sentença de improcedência no mérito, e não uma distinção sem julgamento mérito. Então, ele pode recorrer, né, buscando justamente que se consolide, né, o entendimento de que a parte não tem direito para que ela não venha propor uma nova ação em relação àquela matéria. Né?
Também em relação ao interesse, né, uma outra situação que tem a ver, né, com um pouco do que a gente falou anteriormente, mas vamos imaginar daí, não com argumentos que sejam um de natureza constitucional e outro de natureza legal, não. Mas a sentença, por exemplo, ela se fundamenta, ela foi uma sentença de improcedência, né, com base em dois fundamentos fáticos, cada um por si suficiente para manter a improcedência. E a parte, quando recorre, né, ela acaba manifestando a sua inconformidade em relação apenas a um dos argumentos que foram utilizados. Então, veja como hoje a fundamentação ela é importante, né, quando você pensa no manejo do recurso, justamente pela questão do princípio da dialeticidade, né? Nós temos, eventualmente, alguns recursos, né? O péssimo hábito por parte, seja às vezes da parte autora ou do INSS, de fazer uma peça completamente teórica, né? E não enfocar o essencial do que foi fundamentado pelo magistrado para a procedência ou a improcedência do pedido. Então, se eu tenho argumentos que não foram examinados, argumentos que por si só eram suficientes para a manutenção do pedido, então aqui a sentença vai ser mantida, né? Porque a parte ela acaba não tendo interesse, né, no conhecimento do seu recurso, porque ainda que ele seja provido, como a parte recorreu só em relação a um dos fundamentos, a sentença seria mantida pelo outro, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma decisão aqui proferida, né, por uma das turmas recursais de Santa Catarina, né, mas o raciocínio é o mesmo se a gente pensa que essa ação fosse julgada pelo tribunal, né, o resultado seria o mesmo, tá? Bom, também com relação ao interesse, né, conforme eu já falei para vocês, é fundamental que se valore, que se considere, né, se a parte está manejando a sua inconformidade, levando em consideração, né, todos os fundamentos, e eu estou batendo muito, né, porque hoje, com o sistema de precedentes vinculantes, né, vejam que não apenas o dispositivo é relevante, mas também a fundamentação é de extraordinária relevância, justamente porque a adequada compreensão de uma tese passa pela ratio decidente, né? Ainda com relação ao interesse e à fundamentação, nós vamos encontrar, por exemplo, né, na coisa julgada segundo evento probationis, né, então, eventualmente, você entra com um mandado de segurança, né, e o mandado de segurança ele pode ser extinto, né, sem julgamento do mérito, né, mas se, eventualmente, nós tivermos elementos que viabilizem, né, o exame do mérito, então nós teremos coisa julgada material, não uma simples improcedência por falta de provas. Tá? Também a fundamentação é relevante com relação às questões prejudiciais, né? E em relação aos embargos de declaração. Tá? Ainda com relação à fundamentação, né? Até mesmo quem ganha, às vezes tem interesse de recorrer. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que alguém entra com uma ação buscando o reconhecimento de uma aposentadoria especial com base em um determinado período, né, que não foi reconhecido pelo INSS. Vamos imaginar que o segurado tenha elaborado, exposto a agentes insalutíferos, né, a dois tipos diferentes. O segurado elaborou exposto a ruído excessivo, né, e também exposto a hidrocarbonetos. O juiz, né, entendeu que já estava comprovado que o segurado laborou em um ambiente insalubre por conta dos hidrocarbonetos. Em relação ao ruído excessivo, né, por exemplo, ele entendeu que não estava comprovada a exposição ao ruído excessivo porque, como não havia, né, sido realizado uma medição do ruído com base no nível de exposição, né, no NEM, né, não havia sido considerado o NEM, ele entendeu que não estava comprovado a exposição por conta do ruído excessivo, mas entendeu
que estava comprovado com base na exposição a hidrocarbonetos. Aí recorre o INSS. Né? Recorre o INSS e, eventualmente, poderá o juiz entender que aquela exposição a hidrocarbonetos não configura, o tribunal poderá entender, né, que não configura condições insalubres porque não está quantificado, né, exatamente levando em conta o tipo de hidrocarboneto, não está descrito qual o tipo de hidrocarboneto, porque a expressão hidrocarboneto é uma expressão extremamente genérica. Inclusive, foi esse o entendimento da TNU. Né? A TNU julgou um tema representativo de controvérsia recentemente, e no julgamento desse tema, para que pudesse ser uma decisão mais técnica, ela intimou a Fundacentro, né? E intimou uma outra entidade, agora que eu não me recordo o nome também, que trouxeram estudos técnicos, né, demonstrando que a simples referência a hidrocarbonetos não configurava uma especialidade da atividade. Porque, inclusive, há hidrocarbonetos que não configurariam condições insalubres. Né? Então, teria que saber qual o tipo de hidrocarboneto, né? E, então, não era uma exposição qualitativa, mas sim quantitativa. Tinha que saber qual era o tipo de hidrocarboneto e se dentro, né, desse hidrocarboneto você estaria ultrapassando aqueles limites, né, que poderiam afetar a saúde humana. Então, olha só, se eventualmente o recurso for provido, né, a parte vai ficar sem o reconhecimento daquele período especial, sendo que talvez, né, o tribunal pudesse dar provimento ao recurso do INSS, afastando a especialidade, dizendo, não, efetivamente aqui esse hidrocarboneto não está descrito. Mas em relação ao ruído, conforme o STJ julgou, né, deve-se levar em consideração os picos de ruído, e portanto essa atividade é especial. Vocês compreenderam? Então vejam que mesmo aquele que foi vencedor na demanda, eventualmente ele pode ter interesse de recorrer. Certo? Depender, sendo fundamental, portanto, examinar a fundamentação. Qual o elemento que determinou, né, que efetivamente a ação fosse julgada procedente, tá? Alguns processualistas, né, acabam fazendo uma distinção, né, colocando um outro pressuposto processual, mas me parece aqui que é mais adequado, dentro de um processo de simplificação, nós considerarmos essas situações aqui como situações que retiram o interesse da parte recorrer, né? E seriam quais? A renúncia, a desistência, né? E aquele comportamento que é incompatível com o ato de recorrer. Né? Então, quando a gente fala de renúncia, né? A renúncia ela ocorre antes do término do prazo. Eu estou renunciando ao direito de recorrer. Eu não vou recorrer. Já a desistência, eu manejei o meu recurso, mas depois de um tempo eu pensei, sabe de uma coisa? Eu perdi tão pouco, não vale a pena. Né? Então eu vou desistir do meu recurso, até mesmo porque, eventualmente, se eu recorrer, a minha situação pode ser agravada, né, pelo aumento da sucumbência. Então, eu vou desistir do meu recurso, que assim está bem. Na verdade, eu tive uma sucumbência mínima, então aqui eu não vou recorrer, porque vai agravar a minha situação. Agora, quando nós pensamos, né, na questão dos recursos, havia a possibilidade, né, e isso aconteceu algumas vezes, de determinado processo, quando era afetado para ser julgado como tema repetitivo, representativo de controvérsia, né, o que acontecia às vezes é que a Fazenda Pública podia fazer as contas e dizer assim, não, eu prefiro, né, que eu perca esses processos, né, mas que eu vou esperar mais um tempo para a jurisprudência meditar um pouquinho mais e eventualmente chegar a um recurso melhor preparado para ser julgado. Isso aconteceu algumas vezes, né? De haver a desistência quando tinha sido afetado um recurso. E aí, a jurisprudência acabou entendendo o seguinte, nesses processos, que são processos objetivos, né, a desistência do recurso, ela pode ocorrer a qualquer tempo, mas isso não vai impedir, né, que seja, então, processado e definido um entendimento para ser aplicado em todos os demais processos, né? Porque há o interesse público na uniformização da jurisprudência. Né? E o CPC de 2015 ele seguiu essa linha, porque o artigo 998, né, colocou que a desistência do recurso não impede a análise da questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquele objeto de julgamento de extraordinários ou especiais repetitivos. Tempestividade.
né? Bom, a tempestividade, pessoal, vamos pensar naquele profissional que é extremamente diligente. Tudo que você pede para ele, ele faz antes. Ele faz antes do prazo. Né? Em matéria processual, isso tinha um problema, porque o Supremo Tribunal Federal, durante 30 anos, né, entendia que ato tempestivo era aquele praticado depois da abertura do prazo e antes do seu encerramento. Né? Então, às vezes, podia acontecer, por exemplo, que uma das partes recorresse e a outra ingressasse com embargo de declaração. Bom, então, após o julgamento dos embargos de declaração da outra parte, que não alterava em absolutamente nada, né, porque, claro, vejam, evidentemente que se o órgão que prolatou a decisão, por conta dos embargos de declaração, né, acaba promovendo alguma mudança, então haveria a necessidade de você aditar o recurso. Certo? Mas se não houve a mudança de absolutamente nada, né, qual o sentido de você ratificar o teu recurso? Se você já foi diligente, se você já interpôs o recurso no prazo hábil. E o Supremo Tribunal Federal, então, mudou o seu entendimento quando a gente já estava na vacatio legis do novo CPC. Né? Mas hoje tem um dispositivo expresso, né, que o ato praticado antes do início do prazo é tempestivo. Parágrafo 4º do artigo 218. Tivemos, como eu falei para vocês, né, uma simplificação, porque os prazos dos recursos passaram a ser todos o mesmo, de 15 dias, salvo os embargos de declaração. Né? E também nós tivemos uma mudança, né, que a advocacia ficou muito feliz, porque os seus prazos passaram a ser contados em dias úteis. Certo? Bom, então, vejam que, além disso, né, o artigo 932, né, prevê que, fundamentalmente, quando se percebe que existe algum vício, né, nos pressupostos recursais, via de regra, tem que se viabilizar a possibilidade da parte recorrente sanar esse vício, né, na busca da primazia do mérito, né, da decisão. Agora, com relação à tempestividade, né, se a parte perder o prazo, né, esse vício da tempestividade é considerado insanável. Tá? Bem, nos juizados especiais federais, né, a gente tem, como eu falei para vocês, algumas questões que são diferentes, então os prazos não são todos de 15 dias, a gente tem lá no recurso nominado e no recurso contra a decisão que aprecia o pedido de tutela de urgência, os prazos são de 10 dias, então não se aplica automaticamente, né, o CPC no âmbito dos juizados especiais. E ainda sobre a tempestividade, um outro aspecto importante da gente falar é que nós temos, por conta da lei do processo eletrônico, né, a gente tem o seguinte. A vida do advogado ficou muito fácil. Né? A gente tem que reconhecer que com o processo eletrônico a vida do advogado ficou muito fácil. Vejam que o advogado, muitas vezes, o que ele vai fazer? Né? Ele se cadastra lá no sistema de processo eletrônico, no nosso querido EPROC, ou lá no PJE, e aí, né, ele vai ser intimado dentro do seu menu de advogado, de todas as decisões que são proferidas a partir do momento que ele entra no sistema. Mas, com frequência, né, os gloriosos advogados, eles querem ganhar mais um tempinho. Tá? Então, assim, o que eles fazem? Eles entram na internet para fazer uma consulta e não entram dentro do menu do advogado porque eles estão buscando protelar a sua intimação. E a lei do processo eletrônico diz assim, olha, se você não fizer essa consulta, em 10 dias, né, então vai ocorrer uma intimação automática da abertura desse prazo. Então, esse prazo de 10 dias, ele não é contado em dias úteis, ele é contado em dias corridos. Tá? Ok? Tá? Com relação à tempestividade, né, vejam que a regra, né, é que nós tenhamos uma intimação feita no portal próprio, né, o EPROC no PJE.
Se não for possível a realização, tá, nós temos a questão das intimações feitas no órgão oficial, o Diário de Justiça Eletrônico. Se não for viável, a gente tem a intimação pelo correio. Tá? Na hipótese do procurador comparecer no cartório, ele pode ser intimado diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Né? E se não for viável nenhuma dessas alternativas, então a última possibilidade é a realização. Isso acontece com as partes, às vezes, em relação a algumas decisões, né? Então a intimação vai ocorrer por oficial de justiça. Tá? E se houver intimação eletrônica e publicação no diário, né, o entendimento da jurisprudência é: havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico, vai prevalecer, né, a última, né, pois nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei do Processo Eletrônico, a publicação em Diário de Justiça substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais. Né? Então esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Bem, o próximo pressuposto recursal que nós temos que considerar é o preparo, né? O preparo. Em relação ao preparo, né, de acordo com o que diz o CPC hoje, né, no ato da interposição, o recorrente deve comprovar o preparo. Né? E eu digo que a legislação dá muita colher de chá para o advogado, né? Porque se for comprovada a insuficiência do preparo, né, então ele deve ser intimado na pessoa do seu advogado para suprir, né, se ele fez um recolhimento menor no prazo de 5 dias. E aí, se ele não comprovar, né, o recolhimento, né, na pessoa do seu advogado, então ele deve ser intimado para fazer o recolhimento em dobro sob pena de deserção. Então veja que aqui nós temos todas as possibilidades, né, para que o advogado efetivamente tenha o mérito do seu recurso julgado, mesmo que ele seja descuidado. Né? E se nós estivermos em uma situação na qual nós tenhamos um feriado, por exemplo, né, a súmula 484 do STJ diz o quê? Que se admite que seja efetuado no primeiro dia útil subsequente da interposição do recurso, quando ele for efetuado após o encerramento do expediente bancário, né? Porque normalmente os prazos vão terminar às 23 horas e 59 minutos, né, do dia. Então o advogado eventualmente pode protocolizar o seu recurso no EPROC lá às 8 da noite, às 9 da noite. Então evidentemente que ele não vai conseguir fazer, né, o pagamento do preparo, porque nós já temos o encerramento do expediente bancário. Então nesses casos ele vai ter que fazer isso no primeiro dia útil subsequente, né, à interposição do seu recurso. No caso dos juizados especiais federais, aqui só para mostrar que nós temos uma disciplina que não é exatamente igual, né? Em relação ao preparo, nós aplicamos a Lei 9.099 de 1995, porque a Lei dos Juizados Especiais Federais ela é uma lei extremamente sucinta, né? E ela determina o quê? Que as suas lacunas sejam colmatadas pela Lei 9.099 de 1995, que trata dos juizados especiais estaduais. De forma que o emprego do CPC vai ocorrer apenas por uma remissão, né, de segundo grau. Porque primeiro, nas lacunas dos juizados especiais federais, eu vou me reportar à Lei 9.099. Se a previsão não estiver na Lei 9.099, aí sim é que eu vou para o CPC. E ainda, né, nós vamos encontrar muitas vezes, no âmbito dos juizados, decisões que entendem que não é aplicável o CPC, porque as disposições do CPC estariam contrariando, né, os princípios específicos dos juizados especiais federais. Bom, em relação ao preparo, né, o artigo 42, né, diz que o recurso dá um prazo de 10 dias, né, e não de 15, né, e que deve ser feito até 48 horas depois da interposição, sob pena de deserção. Mas aqui, no âmbito dos juizados especiais federais, não tem essa colher de chá, né? No sentido de intimar pessoalmente o advogado para que ele possa fazer o preparo ou complementar, se for o caso. Né? A própria lei dos juizados é expressa em dispensar a intimação do recorrente. Né? Então, o ato do preparo é um ato de exclusiva iniciativa e responsabilidade do advogado. Se ele não for diligente nos juizados especiais federais, como, né, o pessoal gosta de dizer, ele vai sofrer o pênalti. Né?
Bem, quem é que é dispensado do preparo, né? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 1007 do CPC, né, a Fazenda Pública, lato sensu, né, o Ministério Público, né, a Defensoria, né, são dispensados de fazer o preparo dos seus recursos. E o INSS, todavia, né, o INSS ele é isento do preparo, né, mas ele não goza de isenção de custas e emolumentos nas ações acidentárias que são propostas na Justiça Estadual. Então, quando a gente falou da competência, né, para o julgamento das ações previdenciárias, vocês devem recordar que nós temos, então, né, quando se busca prestações acidentárias, né, então a origem foi um acidente de trabalho ou situação equiparada a acidente de trabalho, que essas ações devem ser ajuizadas na Justiça Estadual. E, portanto, nós vamos ter que considerar o que dispõe a legislação específica dos estados, né? Que com base na sua autonomia federativa, e quando a gente pensa, né, na disciplina dessas taxas, né, que são cobradas na Justiça Estadual, a gente vai ter que ver qual é o que dispõe a lei, né, de cada ente da federação. Na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, eu coloco aqui, né, o INSS é isento do pagamento dessa taxa única dos serviços judiciais, né, mas não vai eximir da obrigação de reembolsar eventuais despesas processuais, como a remuneração de peritos e assistentes técnicos, né, e despesas de condução de oficiais de justiça, quando isso for necessário. Tá? Mas nem todos os recursos exigem preparo, né? Vejam, a dispensa de preparo nos embargos de declaração, agravo interno, agravo em recurso especial ou recurso extraordinário, embargos infringentes e nos recursos previstos, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, né, em relação ao preparo, nós temos que considerar a possibilidade, né, da concessão da assistência judiciária gratuita ou da gratuidade de justiça. E na Justiça Federal, nas diferentes regiões, agora nós temos 6 regiões, né, da Justiça Federal, com a criação da 6ª região, os critérios não são os mesmos para a concessão da gratuidade de justiça, como eu vou mostrar para vocês, né? Por exemplo, em algumas sedes da Justiça Federal, o entendimento é de que é possível conceder a gratuidade de justiça para quem ganha até o teto da Defensoria Pública, tá? Que seria de 3 salários mínimos. Então, aqui praticamente se equipara a gratuidade de justiça e assistência judiciária gratuita, né? Também tem um outro entendimento, que é o entendimento básico adotado pelo TRF da 4ª Região, mesmo antes do julgamento do IRDR, que eu vou falar para vocês, né? No sentido de que se considera potencial beneficiário da gratuidade de justiça quem ganha até o teto do regime geral. Mas se a gente vai para os juizados especiais federais, justamente porque a lei não amarra, né, o critério de concessão da gratuidade de justiça, o critério que prevalece, né, é o plasmado no enunciado 38 do FONAGEF. Tá? O que seria o FONAGEF? O Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, que é um fórum associativo, né, que é promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, né, porque nos juizados especiais federais nós não temos um mecanismo de uniformização das questões processuais, né? Então, a JUF ela estimula a discussão dessas questões que são de enorme relevância dentro da Justiça Federal, em especial questões processuais, né? E aqui se estabeleceu que se presume necessitada a parte que recebe até o limite de isenção do imposto de renda, tá? Ainda nos juizados especiais federais, né, se considera, né, que o juiz ele pode indeferir, né, esse pedido de gratuidade de justiça quando ele entender, né, que a parte que está requerendo a gratuidade de justiça não trouxe elementos, né, para comprovar essa necessidade. Né? Então, não bastaria, assim, uma simples declaração, né, na medida que essa declaração deveria estar associada ao local de domicílio, comprovante de rendimentos, profissão, né, extrato do CNIS, contas de energia elétrica, dentre outros elementos que, às vezes, o juiz analisaria de ofício, né, para indeferir a concessão da gratuidade de justiça. Já houve também, né, esse outro critério aqui, que eu acho o critério mais objetivo de todos, né? Olha só,
a média de renda do trabalhador brasileiro, né? Da onde que eu vou extrair, né, essa média de renda do trabalhador brasileiro? Tá? O TRF da quarta região já adotou esse quinto critério, né, que seria a renda inferior a 10 salários mínimos. Esse é o critério mais bonzinho de todos, né? A partir desse critério, quase todo mundo teria direito à gratuidade de justiça, né? E mais recentemente, a gente teve nos juizados especiais federais, com a lei da chamada reforma trabalhista, né, que estabeleceu que o benefício da gratuidade de justiça, né, deveria ser concedido para quem ganhasse até 40% do teto do regime geral, né, nós tivemos decisões que passaram a considerar esse critério também. Né. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal julgou, né, recentemente a ação direta de inconstitucionalidade 5766, né, proposta pelo então Procurador da República, e entendeu, né, a respeito da inconstitucionalidade, né, da legislação que presumia a perda da condição de hipossuficiência econômica quando, por exemplo, o cidadão acabasse tendo vitória em outro processo, né, na justiça, seja qual fosse a justiça, né, dispensando o empregador do ônus de comprovar a eventual mudança, né, na capacidade econômica do beneficiário. Né. Bom, mas o TRF da quarta região, né, como eu falava para vocês, julgou o IRDR do tema 25, né? E aqui foi interessante, né? Porque o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele manteve, né, o entendimento que até então era sufragado, no sentido de que, em princípio, quem ganhava até o teto do regime geral, salvo, né, se houvessem outros elementos que colocassem em dúvida a condição daquele que alegava que era necessitado da gratuidade de justiça, né, quem recebia até o teto do regime geral, em princípio, teria a possibilidade de receber a concessão desse benefício, e quem ganhasse acima desse patamar, então, não haveria uma presunção, né, podendo, excepcionalmente, né, havendo elementos probatórios, né, porque às vezes a pessoa ela até pode ter uma renda superior, mas se encontrar numa situação, por exemplo, em face, né, da existência de uma pessoa da família com uma doença relevante, né, ou dívidas mesmo que acabavam consumindo quase toda a renda do cidadão, então mesmo que ele tenha uma renda, as dívidas que ele possuía impediam, né, que ele tivesse condições necessárias para suportar o resultado desse processo. Né? Mas aí seria uma questão que caberia à parte comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. E justamente em face de toda essa diversidade, que o STJ acabou admitindo, né, o tema repetitivo 1178, para definir, né, se é legítima a adoção de critérios objetivos para a aferição da hipossuficiência, na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, né, formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos artigos 98 e 99 do CPC. Né? Então, foi acolhida a proposta de afetação, né, nesse recurso especial, que eu estou colocando o número para vocês aqui, em processo da relatoria do ministro Og Fernandes. Né? Em relação ainda aos pressupostos recursais, né, o último aspecto aqui que eu destacaria para vocês, né, é o princípio, então, o pressuposto recursal decorrente da regularidade formal. Né? Então, na regularidade formal, vejam que o que pode acontecer muitas vezes é que a parte, quando recorre, ela não atenta para a necessidade, né, de que seja observado o princípio da dialeticidade, conforme eu falei para vocês. Né? Então, você olha para o recurso, e esse recurso ele poderia ser um ótimo TCC, um trabalho de conclusão de curso, né? Mas ele não está atacando os fundamentos da decisão. Ainda que seja um único fundamento, você tem ali um copia e cola. Né? Você pega a inicial e troca o nome de apelação e coloca lá, né, todo o conteúdo que você fez na inicial. Ou, ao contrário, você pega a contestação e transforma essa contestação em uma apelação, sem que você esteja verdadeiramente discutindo os fundamentos pelos quais a decisão foi proferida nesse ou naquele sentido. Então, a gente tem aqui, meus amigos, nesse caso, né, uma violação do pressuposto recursal da regularidade formal.
né? Ou seja, não está sendo observado, né, esse princípio que determinaria a necessidade de você verdadeiramente estar contrapondo os argumentos pelos quais você teve a procedência ou a improcedência do pedido, né? Então, meus amigos, com relação à nossa aula de hoje, né, a respeito da teoria geral de recursos, seriam esses os elementos essenciais, né, para a gente tratar na aula de hoje, e eu me coloco à disposição para as dúvidas que eventualmente vocês tenham nesse momento. Né? Claro, nós vamos tratar nas 2 próximas aulas, especificamente, né, dos recursos de apelação, agravo de instrumento, embargo de declaração, e também vamos falar um pouquinho a respeito do mandado de segurança. Doutor, se me permite, nós temos uma dúvida no chat. A Jânia postou 2, aliás. Tá. A parte pode ajuizar a nova ação para discutir agente nocivo diverso do discutido na ação anterior para o mesmo período ou a coisa julgada. Né? É interessante a questão, Jânia, porque aqui o que acontece? Uma ação é igual a outra, né, quando ela tem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. Então, no caso aqui, a causa de pedir é diferente. Se ela está discutindo um outro agente insalutífero, a causa de pedir ela é diferente, por consequência, não haveria coisa julgada. Tá? Bom, a sentença reconhece a especialidade do tempo de labor em razão da exposição a 2 agentes nocivos. O apelo do INSS analisa o primeiro agente e já se vê que é suficiente para manter a sentença condenatória. Não, então, é aquilo que eu disse para vocês, né? Você tem uma decisão que é amparada em 2 fundamentos. Se você recorre apenas de um e a decisão se mantém, né, pelo outro fundamento, então o que acontece aqui? Não há interesse na análise do teu recurso, porque ainda que ele seja provido, a decisão seria mantida pelo outro fundamento. Então, doutor, teria que haver... O INSS recorre dos 2 agentes. Nós, enquanto tribunal, pegamos o primeiro e vemos que ele realmente torna especial o tempo. Eu quero saber se nós, tribunal, precisamos analisar o segundo agente. Se no primeiro, o mais tranquilo, mais pacífico, porque o segundo, vamos supor que seja contestável e possa ter recurso especial, recurso extraordinário. Teria que haver análise dos 2, sim. Se o recurso está atacando os 2 fundamentos, tem que haver análise dos 2. Certo. E, doutora, tem uma outra pergunta, que o senhor falou em fungibilidade e pensei numa hipótese, queria perguntar para o senhor. Fungibilidade dos benefícios, né? O processo começa na vara de acidente de trabalho, tá? O juiz deixa claro que está analisando acidente de trabalho. Ele julga improcedente, tem recurso, e o TJ entende o seguinte, que tem incapacidade, embora não tenha nexo causal com acidente de trabalho, a incapacidade está comprovada. O TJ pode mandar direto para nós, TRF, aquela sentença foi enquanto não competência delegada, mas sim tem tanto que está com timbre lá e está bem claro na sentença que analisou como acidente de trabalho. Pode vir para nós, porque essa sentença não teria analisado a questão previdenciária, né? Olha só, se for possível verificar que aquele mesmo juiz ele seria competente como na competência delegada e na acidentária, sim, tá? Mas, porque às vezes o que acontece? Às vezes o cidadão, vamos imaginar, ele mora numa cidade a mais de 70 quilômetros, certo? Então, aquela cidade onde ele mora seria competente tanto pela delegada quanto pela acidentária. Então, não faria sentido você anular o processo. Né? Então, você poderia mandar para o TRF. Agora, se não for o caso, aí não. Aí tem que haver anulação. E, doutor, mas vamos supor assim, ele deixa claro que vai analisar o benefício acidentário, seja a aposentadoria, seja o auxílio-doença, como acidentário. E ele nega porque não tem o nexo. Aí, isso a gente vai tratar, vai ficar mais claro na nossa próxima aula, quando eu falar da apelação, tá? Mas, assim, só para te dizer, se ele era competente pela delegada e pela questão acidentária, você não precisa anular, você pode conhecer. Agora, se tinha esse vício de competência, aí não, aí teria que anular. Obrigada. Certo?
Eu que agradeço, né? Uma ótima tarde a vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigada pela partilha e a presença de todos. Até mais. Até mais.